Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô, pessoal, mais uma vez, obrigado, muitíssimo obrigado pela atenção, pelo carinho, obrigado pela presença. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais, tudo é mais, por isso que chama TV Mais. Não se esqueçam, hoje nós vamos colocar no ar, olha aqui, por incrível que pareça, pasmem os senhores e as senhoras, o programa número 2424. É programa que não acaba mais. Espetacular. Mais de 11 anos no ar. Tudo extremamente maravilhoso. Bota maravilhoso nisso. Tanto é que a tecnologia avançou tanto, porque no começo do programa, há 11 anos e alguns meses, era tudo por telefone. Vocês ligavam, alô, produção do Show Mais. Ah, você quer sugerir um tema? Ah, quer participar do concurso? Pô, hoje em dia não é mais assim. Não, agora é, na base do computador, www.tvmais, cuidado, mas não é o símbolo matemático, é por extenso, abc.com.br. Pronto, mandou, tá participando. Ah, Darcio, mas participa para quê? O que eu falo? Você pode pedir tema, você pode sugerir convidados, você faz o que você quiser, pedir reprise de temas. Tanto é que nesta página, o www.tvmaisabc.com.br, na nossa página, no ícone do Show Mais, tem um playlist com todos os programas que podem ser acessados de qualquer parte do planeta Terra. Isso. Bota isso nisso. Olha, eu gostaria de primeiro checar com a parte operacional. Outra característica da TV Mais é formar jovens profissionais. Eles saem da faculdade e vêm para cá para passar um bom período aprendendo, lidando de perto com todos os aparelhos. É isso que funciona. E a grande maioria deles já está em grandes emissoras de São Paulo, de outros estados e também trabalhando no exterior. Por isso eu pergunto, vocês estão afins de colocar mais esta edição do Show Mais no ar? Sim ou não? Sim! Pronto, notei boa vontade, notei segurança, notei avidez. Então, atenção, senhoras e senhores, atenção, parte operacional. Aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para decolagem imediata. E o tema de hoje, Jimmy, é pequeno negócio. Levanta o fundo aí, Jimmy. E para esse tema muito importante, vocês vão ver a importância desse tema. Nós estamos recebendo, com muito prazer, o gerente regional do escritório do Sebrae Grande ABC, o senhor Arthur Eugênio Furtado Achoa. Palmas para o senhor Arthur Eugênio Furtado. Alô, Jimmy, por favor, não me abandone. Muito obrigado pela presença, senhor Arthur. Eu que agradeço. Prazer muito grande em recebê-lo. E estamos recebendo também Jimmy Cliff, o proprietário do café The Coffee is on the Table, o senhor Irineu Américo Maziero. Muito obrigado também pela presença. Agora sim senti firmeza. Obrigado, senhor Irineu. Prazer em receber. Muito obrigado ambos. você, Darcio Arruda, o senhor Arthur. Muito obrigado. Muito obrigado. E eu classifiquei de extremíssima importância, o senhor Arthur Eugênio Furtado Achoa vai me corrigir se eu estiver errado, porque o pequeno negócio mais tem gasto, não é? A pessoa tem de fazer o investimento. E numa época que nós estamos passando de vacas magras, muitas pessoas se desiludem, perderam o emprego e amealharam uma certa quantia, está no banco, está na poupança, ou isso, aquilo, ou está emprestado, vou pedir de volta, vou abrir um negócio. Precisa tomar muito cuidado, senão você acaba ficando sem o emprego, sem o negócio e sem o dinheiro. Muito obrigado mais uma vez pela presença, senhor Arthur. Qual seria a recomendação inicial para uma pequena empresa?
Bom, existem algumas características, e esse é um momento muito específico, e a gente tem acompanhado momentos como esse. A gente classifica em 2 tipos de empreendedor. Aquele empreendedor que empreende por necessidade pessoal, que perdeu o emprego, precisa de uma renda extra, ou aquele que empreende por oportunidade, que é a forma correta de empreender. Então, é identificar alguma coisa que está faltando, uma necessidade do mercado e construir um plano de negócio para uma empresa para atender aquela necessidade que ele identificou. Então, essa é a forma correta. A primeira coisa que a gente recomenda para quem nos procura é ter um plano de negócio, para ver se aquilo é um sonho de uma noite de verão, quer dizer, uma vontade somente de querer empreender, ou se ele tem realmente um comportamento empreendedor e está preparado para empreender. Uma outra coisa extremamente importante, outro aspecto, é gostar daquilo que vai fazer. Porque, veja, é diferente de ter um emprego. O emprego você tem uma hora para entrar, uma hora para sair, e a empresa, quase sempre isso não é possível. A hora para entrar talvez até tenha, a hora para sair é complicado. Porque tem que fechar a caixa, tem que, muitas vezes, ligar para fornecedor, fazer outras atividades que o negócio exige. Às vezes até fazer limpeza. Às vezes até fazer limpeza. Checar o estoque. E principalmente quando a gente está falando de um pequeno negócio que tem pouca gente envolvida, e muitas vezes familiares, quer dizer, o marido, a mulher, o filho, o primo, cunhado, 2, 3 pessoas, sogra. Cunhado, sogra. E aí que mora o perigo. A gente recomenda, isso é uma outra coisa que a gente recomenda, não contrate ninguém que você não possa despedir. É verdade. Então, se vai levar um parente para dentro da loja... E que não possa ter voz em cima, né? Exatamente. Então, esse é outro aspecto. Diante disso, ele ter vontade de acordar todo dia e ir para o negócio, acordar e ter vontade de... um exemplo que a gente dá em palestra, que é muito comum, quer dizer, é muito glamouroso ter uma loja no shopping. Mas o empresário está disposto a trabalhar de domingo a domingo. Os horários são cruéis. Sem descanso. E não adianta colocar alguém tempo integral lá. Ele tem que estar a maior parte do tempo à frente do negócio. Essa é uma outra característica do pequeno negócio. Então a gente sempre orienta nisso. Você está ciente de tudo que você vai ter quando você decide empreender? Você tem um plano de negócio e aí a gente ajuda a análise desse plano de negócio para verificar os pontos que ele esqueceu, os pontos que precisam ser trabalhados, informações que estão faltando e alguns aspectos que ele deixou de refletir em cima disso. Muito interessante quando você colocou checar se não é um sonho de verão, né? Muitas vezes um triste sonho de verão, não é? Porque às vezes a pessoa quer ter uma sorveteria, por exemplo, não é? É capaz de abrir em pleno início de inverno, né? Ou seja, ele vai ficar 4, 5, 6 meses sem vender nada, né? Então precisa ter a assessoria, precisa ter tradição. Um dos fatores é tradição familiar, não é? Você ter trabalhado com seu pai, com seu avô, não é? Já pegar o bonde meio andando. É uma síndrome do bem ou do mal, né? São vários aspectos, quer dizer, esses são aspectos importantes. Ele pode começar também sem ter ninguém na família que empreendeu, porque o comportamento empreendedor vem dele. Sempre tem o primeiro. Sempre tem o primeiro. Agora, o mais importante disso é ele gostar de fazer. A gente recomenda, e muitos nos procuram com a seguinte pergunta: o que dá dinheiro? Dá dinheiro aquilo que você vai fazer bem. Se você decidir, se você gosta, se você tem brilho nos olhos por aquilo que você vai fazer, aquilo fatalmente vai dar dinheiro. Porque você vai se preocupar com qualidade, o empresário vai se preocupar com um bom atendimento, com uma série de aspectos que fazem a diferença. E a gente tem estudos que comprovam, o comportamento do empresário faz muita diferença, tanto para a pequena quanto para a grande empresa. A gente vê um Bill Gates da vida, quer dizer, a empresa dele é o reflexo do que ele é. Claro, lógico, claro. Nós estamos aqui com um outro convidado muito importante que vai representar a parte do empresário, que é o proprietário do café The Coffee on the Table, o senhor Irineu Américo Maziero. Obrigado, viu, Irineu, por ter vindo. Primeiro, eu quero parabenizá-lo. O título, né? Tá sensacional, né? Com aquela brincadeira de Books on the Table, sim. Né? Que já é uma ironia em cima das lições de inglês. Tem gente que está estudando inglês há 30 anos não sai do verbo to be, né? Isso. Como tudo começou, Irineu? Bom, começou, eu sou um ex-jornalista, né? E durante 30 anos pratiquei essa profissão e eu saí da empresa que eu trabalhava e falei, bom, é o momento de... 30 anos de jornalismo? 30 anos de jornalismo, né? A maior parte deles aqui na região mesmo. E aí falei, é o momento de uma virada agora. A profissão está numa mudança muito grande, ela não se transformou completamente. Eu falei, não, entre
ir para um desconhecido, porque hoje a profissão ela caminha para um desconhecido. Naturalmente ela vai se consolidar e vai se reformular, mas eu falei, não tenho interesse em aguardar esse momento. E empreender, eu preferi empreender. E aí eu concordo plenamente com o senhor Arthur, e o que ele diz é exatamente aquilo que eu acabei fazendo por orientação do SEBRAE, aqui em Santo André, onde eu procurei auxílio, no momento que eu decidi empreender. Fui ao SEBRAE, participei de cursos, conversei com o pessoal que dá assessoria lá, fiz o tal do plano de negócio, enfim, cumpri todas as etapas de uma maneira muito racional, muito profissional e com muito planejamento. Irineu, mas quando você estava sentado lá, você começou numa Hamilton, passou por uma Olivetti, passou pela Hamilton elétrica, sim, até chegar no computador, essa coisa toda. Sim. Você sempre alimentava o sonho de ser o seu próprio patrão, por exemplo? Não exatamente. Você nunca pensou nisso? Não. Isso aí é uma ideia que ela é mais recente, né? Não diria que foi assim, olha, mas você saiu do emprego e agora você vai empreender. Não, era uma ideia que já vinha uns par de anos. Mas lógico, naturalmente no início da minha profissão, o jornalismo era outro, o momento do país era outro também, que facilitava você ser jornalista, né? Era um outro momento. E isso nunca me fez pensar em ter qualquer empreendimento. E aí, voltando ao SEBRAE, o que é o negócio? É uma oportunidade, né? E essa oportunidade, ela só vai ter fruto e ela só vai adiante com planejamento. Claro. E o SEBRAE, nessa questão, foi fundamental nesse meu planejamento. Porque eu não tenho tradição familiar de negócios, era uma ideia que ela precisava ser equacionada. E aí, a partir daí, o que foi feito? Foi feito um planejamento orçamentário, foi feito um planejamento do público, foi feito um planejamento do que oferecer, como oferecer, de quem, dos fornecedores, para quem eu vou atender, o que eu espero disso. Porque não adianta nada, e aí é a história do sonho de verão, você imaginar tudo e falar assim, puxa vida, no primeiro mês eu vou enriquecer. Não vai. Você não vai. Claro. Por melhor que seja o seu negócio, você não vai. Você tem compromissos que você sequer imagina. Por mais que você planeja, você não consegue, principalmente quem saiu do zero, né, sem uma tradição, saber o que acontece. Uma máquina pode quebrar, tem que trocar as lâmpadas, aquilo não funcionou da maneira que era esperado, enfim, você vai ter gastos e ter o pé muito no chão para poder avançar com qualidade, consistência e uma perenidade, né? E depois, o Arthur, caminhar lentamente, né? Dar passos curtos, seguros, né? E tudo começa na própria confecção do contrato social, não é? Com quem você vai dividir a responsabilidade, não é? Quais os percentuais a serem distribuídos nesse contrato, não é? Quem é que vai ser o administrador? São coisas importantes. Na hora vai, não, tudo bem, põe aí o cunhado, o Alberto, vem cá, assina aí, você vai ser... Não é assim que funciona, né? Sem dúvida. E isso é uma coisa que a gente alerta bastante. Primeiro, uma característica do pequeno mesmo, que começa pequeno, sozinho, ele não gosta de sócio. Porque uma das características do comportamento empreendedor é justamente autoconfiança, independência. Então, ele é independente, isso faz parte do comportamento do empreendedor, ele trabalhar de uma forma em que ele possa tomar as decisões de curto prazo, sozinho, sem nenhuma divisão disso. Acontece em alguns casos que ele busca sócio, e essa é uma recomendação. Primeiro, identificar o comportamento dos dois e segundo, que ele seja complementar. A gente tem, por exemplo, um empresário que saiu de uma indústria, trabalhava em chão de fábrica, ele sabe produzir a peça muito bem, sabe produzir alguma coisa e resolve montar uma pequena indústria ou um pequeno negócio baseado naquilo que ele tem de experiência para produzir, mas ele não sabe vender. Então procura alguém que complemente essa atividade, que seja um bom vendedor
e que os dois juntos farão um negócio que tem empatia com o público também. Exatamente. Não é? Exatamente. Que nem no Coffee on the Table. Todo mundo, assim, a pessoa quer ser bem tratada, quer ser bem recebida, Sim. não é? Então, esses aspectos, formação de preço, como é que eu formo o preço para o meu produto? Procuro a concorrência, mas não é só a concorrência que determina preço, é muito mais o valor percebido. Se eu tenho um produto melhor que o concorrente, eu posso cobrar um pouquinho mais. E o consumidor reconhece isso e paga. A gente vê em determinadas lojas, e exemplo comum, lojas parecidas, uma padaria, por exemplo, uma está cheia e a outra está indo, e às vezes a proximidade é muito grande, mas... por que uma tem diferença? Atendimento, os produtos são muito semelhantes. Depende do padeiro, do confeiteiro, sem dúvida, de tudo. Tudo isso faz diferença. Então essa é a recomendação que a gente dá para quem quer empreender. Analisar. E uma outra coisa que eu estava conversando com o Irineu fora aqui do estúdio, e a gente falou um aspecto importante também. O Sebrae também diz não. O empresário que chega sem estar preparado, ou porque não tem um plano de negócio consistente, ou não é viável aquilo que ele quer fazer, ou ele não está preparado naquele momento com comportamento empreendedor e muitas vezes nos procura justamente como uma fonte de renda, a gente tem a obrigação também de dizer não, olha, esse teu negócio não está pronto para ir para o mercado. É melhor você deixar a tua poupança guardada para não jogá-la num negócio que daqui a 3 meses ele não existe mais, do que alimentar esse sonho. Então, nós também temos essa preocupação e temos essa obrigação de falar o não quando isso se apresenta. Esse percentual de empresas que abrem e fecham é muito grande, né? Ele é muito grande. Ele diminuiu bastante nos últimos anos, mas ainda continua sendo um número preocupante. Em 5 anos, a gente tem um número de empresas que fecham um pouco menor que 50%. Ainda é muita coisa. Muita coisa. O Coffee on the Table tem quanto tempo? Tem um pouco mais de 2 meses. Pouco mais, novinho. Você já se adaptou, Irineu? Você já passou por aquela fase inicial de ficar esperando o primeiro entrar? Olha, essa aí foi uma experiência assim, veja, 30 anos de experiência de jornalismo, a gente tem e vê e participa de muitos eventos. Agora, o primeiro cliente é inesquecível, né? Porque é você que vai fazer um café, é você que vai servir com a bandeja na mão. Coisa que eu nunca fiz. Claro. E naturalmente você precisa fazer isso com a categoria de um profissional. Porque quem paga não quer saber se você é novo no ramo, se você está aprendendo, ele está pagando. E ele quer um produto que ele imagina ser de qualidade, bem servido e que saia satisfeito. As máquinas ajudam muito, né? As máquinas ajudam muito. Eu trabalho com produtos qual é o meu diferencial no meu café? Eu trabalho com produtos de extrema qualidade, qualidade reconhecida. Não adianta eu falar de extrema qualidade, mas ninguém conhece. São qualidade reconhecida. Variedade de grãos? Eu trabalho com variedade de grãos, mas eu trabalho, por exemplo, com um grão que é o Otávio Café. Em Santo André sou eu que trabalho com isso. É um grão conhecido em São Paulo. Pode falar a marca, fique à vontade, viu? Por nós, tudo São bem. Paulo, eu trabalho, a minha máquina de café é italiana, meu moinho é italiano. Então não parla português? Não parla. No ABC, por enquanto, sou a única cafeteria que produz que faz café em métodos de extração diferenciados, né? Esse é um diferencial também, né? Por quê? Porque foi feito um planejamento, foi feito um estudo do que é o que está se precisando. Eu estou num bairro, por coincidência é um bairro onde eu moro, mas é um bairro onde não tinha um local para você tomar um café, e é um bairro que está crescendo, né? O setor de serviços, né? Pode falar o bairro. O bairro Vila Bastos, né? Vila Bastos. Santo André. A minha cafeteria fica na Adolfo Bastos, e enfim... Eu falei, poxa, eu preciso, se eu não montar isso aqui, alguém vai montar, porque é uma coisa que era necessário, né? Você percebe que não tem. E o bairro está crescendo, e os negócios estão acontecendo. Então, foi uma oportunidade com planejamento. E hoje, depois de 2 meses, eu posso dizer o seguinte, olha, tá bom, tá legal, né? Tá dentro do planejamento. Claro, a gente faz o planejamento para o primeiro mês, para o segundo mês, até os 6 meses, está sendo muito bem acompanhado, e eu posso dizer que agora, com 70 dias de cafeteria,
a minha meta está um pouquinho acima daquilo que eu havia previsto. E isso está muito bom. Né? O que está acontecendo está acima da tua previsão? É um pouquinho acima. Ótimo, então, ótimo. Bom, né, o café hoje ele é autossustentável, tranquilamente. Né? Isso Já muito importante. Um grande passo. Pelo período, eu não entendo muito, mas sei fazer conta, né? 2, 3 meses já está autossustentável. E veja que aspecto interessante. O Irineu falou um ponto que é o que a gente recomenda. Ele identificou uma oportunidade. Ele viu que no bairro não tinha, e principalmente não tinha um produto diferenciado, que trabalha numa faixa diferente do mercado. Falando em cafeteria, tem um exemplo interessante, é um case de sucesso. Vocês conhecem a rede France Café, né? Eu nasci na mesma cidade onde surgiu a rede, e ele identificou, há dezenas de anos atrás... Que cidade que é o... Bauru. Bauru. Desculpe incomodar da sua Pois não. mas está na hora do break. Ah, tá bom, querida. É a nova secretária. Um minutinho só, viu? Uma voz esquisita, né? Uma voz rouquinha. Já. Pode complementar. E na época, café, a frequência de café era exclusivamente masculina. Ele importou uma máquina italiana e ambientou para que aquilo fosse agradável para que a mulher entrasse. E essa foi a oportunidade que ele identificou. E hoje é uma rede de sucesso que começou identificando uma oportunidade clara de explorar um mercado que até então não era explorado, que era o servir o café no balcão para mulheres, que era 40 anos atrás, 40 e poucos anos atrás. Ele chama Francisco, coisa parecida? Chama Francisco. Chama Francisco. Olha que legal, que belo exemplo, né? Não, eu acho que o mercado está aberto para ideias, para novos passos às vezes mais agressivos, né, do que o existente no mercado. O negócio também é não copiar ninguém, Aliás, eu acho que pincelar coisas boas de cada concorrente é salutar. Né? Mas ter a sua própria filosofia. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Podemos tomar um cafezinho no Coffee on the Table? É aqui pertinho mesmo. A gente vai lá e já volta. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Mas eu sempre falo na abertura do programa dos nossos patrocinadores oficiais, aqueles que entram também nas chamadas do Show Mais durante as 24 horas de transmissão. São patrocinadores de estilo, de elite e, acima de tudo, de credibilidade. E um deles é o Concur, porque ele está conosco desde o primeiro programa. Mas você falou no outro bloco que o programa tem 11 anos e 5 meses. Será que alguém vai patrocinar um programa durante mais de uma década? Isso. Pior que patrocina. Eu me refiro a LL Presentes, da Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Você não conhece? Conhece? Olha a fachada aí. Só de fachada tem mais de meio quilômetro só de vidro temperado. Aliás, a loja é uma vitrine. A loja toda é um showcase. Lá dentro, mais centenas e bota centenas aí de artigos maravilhosos e diferenciados. Quer conhecer de perto o LL? Vamos dar uma voltinha? Vamos dar um rolê lá? Então me dê sua mão, por favor. Cuidado com o degrau aqui. Venha comigo! Sabe o que você pode fazer, se me permite uma sugestão? Marque com uma amiga, passe uma tarde ou uma manhã, tome um cafezinho lá com as consultoras, um chazinho. Você pode desenhar mentalmente o que você quer, sugerir para as especialistas que tipo de coisa você gosta. Olha, LL está acabado. Rua Laura 740, Vila Bastos, em Santo André. Já estamos de volta com o nosso Show Mais, cujo tema é pequeno negócio, a importância de um pequeno negócio, recebendo o gerente regional do escritório do Sebrae Grande ABC, o senhor Arthur Eugênio Furtado Achoa. Agora sim, as palmas do nosso auditório. E o proprietário do café The Coffee is on the Table, o senhor Irineu Américo Maziero.
Palmas também. Nós temos imagens do Coffee is on the Table, mas antes de passá-las, o Irineu, você ficou matutando em cima dessa ideia há muito tempo em ser um café. Que tipo além da orientação do Sebrae, não é? Mas você tinha ideia de metragem, de quanto você ia precisar, se a pessoa senta lá ou não senta lá, porque tem a lei, a legislação ela é cruel, né? Sim. Ela está em cima sempre dos proprietários. Então, é a questão da oportunidade. Eu vi esse local, considerei que seria um lugar adequado, né? Entrei em contato com a imobiliária e a imobiliária também. Na verdade, eu tive muitos parceiros que me ajudaram bastante. A imobiliária liberou a chave, fui à prefeitura, fiz a lição de casa. Primeiro, solicitei à prefeitura a possibilidade de abertura de um estabelecimento, de um café, né? Coloquei as características, um questionário amplo e bastante importante, eu considero, que a prefeitura faz quando você solicita pode ser aberto isso aqui nesse bairro. Aí demorou uns 20 dias a resposta, veio a resposta e aí falei, bom, é aqui mesmo. É um lugar pequeno, é um lugar... Pode participar, viu, Arthur? Só. Claro. É um lugar pequeno, é um lugar onde, conforme o senhor Arthur disse, só existe um sócio, né? E é um lugar onde, por ser pequeno e por ser um primeiro negócio, eu e a família, ajuda bastante, damos conta do recado lá. Damos conta que lá. A partir daí, uma vez consolidado, claro, existe sempre a possibilidade de expansão. Não está nos planos hoje. Por quê? Porque ele precisa consolidar. É a família que trabalha lá? Não, a família ajuda bastante, porque a família também trabalha em outros lugares. Tá. Né? A única pessoa que trabalha full time lá sou eu. A minha mulher trabalha também, ela inclusive está lá agora, né? Uhum. Né? E os filhos trabalham no final de semana, sempre ajudando, claro, porque é necessário, né? Final de semana lá é bem legal. É importante esse empenho, né? Sempre, né? Mas no começo, então, é essencial, né? E o que a gente fala do pequeno negócio é esse. Ele é um ambiente familiar, ele trabalha com, normalmente, a família que conduz o negócio. E isso também é importante para o ambiente, porque o ambiente fica mais agradável, as pessoas se sentem mais à vontade. E ele começa assim. Por isso que um outro aspecto interessante do pequeno negócio, ele é o que menos despede, porque veja o caso do Irineu, ele vai despedir quem se ele estiver numa situação difícil? Ele vai tentar resgatar aquilo, retomar, porque é a família dele. Claro, hoje, ele falou, existem outras fontes de renda na família da mulher que trabalha, mas futuramente isso pode virar a única fonte de renda da família, como muitos pequenos negócios são. Então, eles têm que se manter unidos, eles buscam alternativas, eles procuram. E hoje a gente tem, falando em números, 98% das empresas são pequenas ou empresas de pequeno porte, né? São pequenos negócios, 98%. 2% são grandes empresas, aquelas que empregam acima de 100 funcionários. 2%. Vamos mostrar para os nossos amigos de casa, porque deve estar todo mundo curioso, assim como eu, para a gente ver como é que é o Coffee on the Table do nosso querido Irineu Américo Maziero. Pode ir falando aí, Irineu. Mas então, tá chique, hein, meu? É um lugar bem agradável. Optamos por manter a construção antiga. Claro, no calor não é só de café que a gente oferece, né? Cerveja de Santo André. Cerveja de Santo André para valorizar. Muito bom. Esse tijolinho já tinha? Já tinha, né? Então, que mais? Isso aí é um painel que um artista local também, chama Henrique Belotti, pintou. Nós temos 5 metros de pé direito, altíssimo, é bonito. Então, a cerveja é local, né? A máquina de café. Nós mesmos tiramos café lá, fizemos vários cursos de barista, né? Na verdade, é uma máquina italiana. O café é muito bom, é bom mesmo, na verdade. Recebemos elogios bastante. Então... Quando você disse que você está ultrapassando a sua própria previsão, não é? Sim. A tua primeira previsão, não é? Essa que você está ultrapassando.
ela contemplava o quê? A segurança da autogestão. Então, no primeiro mês eu imaginava que a gente ia ter um resultado negativo, né? Claro. E na verdade não foi isso que aconteceu. No primeiro mês já empatou o custo com o faturamento. Claro. Já incluído o aluguel? Por que isso daí? Porque alguma coisa do orçamento do primeiro faturamento já estava embutido de alguma maneira no orçamento inicial. Então ficou uma coisa meia assim. Agora, no segundo mês, que foi muito mais real a questão do faturamento e do custo, né? Sim, realmente foi bom. Claro, não dá para tirar um salário, evidente que não, mas ele se autossustenta. Ele foi muito feliz também na escolha do local, não, Arthur? Sem dúvida. Isso é um outro aspecto que a gente alerta bastante sobre a escolha do local. Às vezes, 50 metros de distância, ele já dá uma diferença muito grande na percepção do consumidor. E eu queria resgatar alguns pontos que ele falou que eu acho extremamente importantes com relação a todo o planejamento que ele fez. Quer dizer, o planejamento é isso mesmo, é começar partindo de uma ideia, e a gente tem assim que, historicamente, pelo que a gente acompanha, um plano de negócio para amadurecer, ele demora em torno de 6 meses a 1 ano. Quer dizer, o empreendedor começa a pesquisar, até porque ele trabalha sozinho, ele tem muita necessidade de informação, ele precisa de informação. Um outro aspecto importante, na conta daquilo que é necessário para ele empreender, quer dizer, entre a compra de equipamento, contratos com fornecedores, a compra inicial de matéria-prima, tudo que vai trabalhar, um outro aspecto que muitos que empreendem esquecem é a capital de giro. Veja, o negócio não se consolida no primeiro dia, muitas vezes nem no primeiro mês, e demoram de 3, 4, 5, depende do tipo de negócio, 6 meses para se consolidar, para atingir o ponto que ele já atingiu, um ponto de equilíbrio. Então é necessário planejar e ter um capital de giro, sabendo que isso é uma coisa que vai acontecer. Eu preciso ter dinheiro de reserva para poder suportar esse período em que a empresa começa a ser conhecida no mercado, a empresa começa a trazer clientes e ela começa a ter um faturamento... Ter condição de dar tempo ao tempo, né? Exatamente. E um outro aspecto também é parceria. Quer dizer, muitas vezes o investimento ele pode ser feito através de parcerias. Quer dizer, empresas vou dar alguns exemplos que são comuns aí. Empresa de refrigerante, empresa de cerveja, elas podem ceder freezers, incomodato por conta de exclusividade de marca. Sorvetes. Então isso diminui o custo de investimento. E esse é um outro aspecto importante também. Que tipo de parceria eu posso buscar no mercado para diminuir meu custo inicial de investimento? É possível? Existe quem faz isso? Então, estar ciente disso, procurar ajuda. Como é que eu faço? Procura os fornecedores. A gente pode fazer algum tipo de parceria? Se eu der exclusividade da tua marca no meu estabelecimento, o que você me oferece de parceria? Tudo isso é possível e tudo isso compõe o investimento inicial. Agora, o Irineu, do tempo que você saiu, quanto tempo você ficou fora do jornalismo até você abrir o Coffee on the Table? Bom, aí esse é um problema. Eu saí em março deste ano. Março desse ano? Desse ano. Você não bobeou não, então? Não. No momento que eu via a oportunidade, eu falei, vamos avaliar essa oportunidade de uma maneira muito sensata, muito profissional, né, na medida daquilo que a gente sabe da própria vida e depois com o auxílio do Sebrae e de estudo próprio, e, enfim, de muita informação que eu busquei de maneira incessante e intensa. E entre sair no final de março, abril foi aquele período de 20 dias onde a prefeitura falou, olha, está liberado para fazer nesses moldes que você quer construir, pode fazer. Comecei a reforma em maio. Foi uma reforma que eu fiz a casa inteirinha, derrubei paredes, descobri esses tijolinhos. O que era antes lá? Há um ano atrás, era uma cabeleireira, algo assim, né? E não tinha essa cabeleireira, hoje ela avançou, está mais para frente na rua lá e num ambiente até maior. E aí, é bom saber o destino do último negócio, né? Ela ampliou. Aí já estou falando em Feng Shui.
ela pegou e foi para um outro lugar maior, ampliou o negócio dela, né? Eu não cheguei a conhecê-la, mas enfim. E aí, no começo de maio, onde foi a primeira martelada, até dia 17 de julho, quando nós inauguramos, foi um trabalho bastante intenso, né? E pedreiro, eletricista, tudo foi refeito, toda a parte elétrica saiu do zero, toda a parte hidráulica saiu do zero. Por quê? Porque eu por não saber, eu tentei evitar erros. Então, como eu evito o erro? O que eu preciso para que isso funcione bem? Isso foi um acordo que você teve com o proprietário ou você foi investindo? Na verdade, a proprietária não ficou sabendo muito disso. E ela foi tomar um café num outro dia lá, assim, meio que anonimamente. E ela se encantou com o lugar, graças a Deus. Ficou encantada, né? Ficou encantada com o lugar. Falou, nossa, ficou muito bom. Por que você não me avisou? Eu entraria de sócia. Ficou muito bom. E ela gostou muito e hoje é cliente nossa. Está muito bonito mesmo, viu? Parabéns. Nós vamos fazer mais, vamos tomar mais. Hoje o café aqui é na Fatiola. Então nós vamos tomar mais um cafezinho lá no Coffees on the Table e já voltamos com o tema Pequeno Negócio. Até já. Pronto! Já estamos de volta com o tema Pequeno Negócio, recebendo Arthur Eugênio Furtado Achoa, gerente regional do escritório do Sebrae Grande ABC, e Irineu Américo Maziero, proprietário do café The Coffee on the Table. Interessante agora no intervalo, o Arthur estava comentando, né, porque deu tudo certo, né? Quer dizer, depois que foi feito, nós estamos analisando, deu tudo certo. Mas ele teve uma boa visão, né, Arthur? Sim, isso é uma outra característica do comportamento empreendedor. O empreendedor que entende aquilo como uma forma de ter um negócio, ele corre atrás de informação, ele é muito rápido para perceber aspectos críticos do negócio. E isso é um fator importante, é um fator de sucesso. Então a gente recomenda, faça um plano de negócio, discuta esse plano. A gente recebe, e esse é o momento que isso acontece com relativa frequência no escritório, de pessoas que saíram da empresa ontem e decidem que querem ser empreendedores e já vão correndo atrás de um local para alugar sem sequer pensar o que vão fazer lá. Eu vou alugar um lugar e depois eu vou fazer um negócio. Aí aparece com a gente já com um problema grande na mão, que é um local alugado, que ele não sabe nem se aquele local está adequado para aquilo que ele pretende, não sabe muito menos... É o apressadinho, é o afoito, né? Pois é, e aí ele coloca dinheiro no lugar errado. E muitas vezes a quantidade de dinheiro que ele tem não é suficiente para ele retomar isso num outro momento. Então a recomendação que a gente sempre fala, que a gente tem oportunidade, principalmente num canal de televisão que tem uma abrangência, uma cobertura boa, procura o Sebrae antes de... Tem a ideia, não deixa a ideia esmorecer, mas procura a gente. Mas não resta a menor dúvida. Porque jogar dinheiro no lixo, sabe? Fazer a coisa apressada, na grande maioria das vezes, é dinheiro que vai para o ralo, que a gente chama. Porque coloca dinheiro sem saber se aquilo vai dar certo, sem ter uma análise de viabilidade. É claro, existem algumas percepções que o empreendedor tem, ele consegue perceber. Não existe nada aqui, eu estou vendo... Como o Irineu citou um negócio muito importante, ele falou, tem 2 prédios de 20 andares de escritório que não tem um café perto. Isso já identifica que ele tem um mercado potencial que está reprimido ali na região. Essa é uma visão clara do negócio, mas a gente encontra ainda bastante gente que não tem isso. Então acha que montar uma empresa é a solução para a vida. Muitas vezes não é. Então procura ajuda. O que a gente sempre recomenda é o seguinte, procure ajuda, converse com pessoas. Se não o Sebrae, tem pessoas que já são empresários que podem orientar e falar, olha, o caminho é esse, presta atenção nesse aspecto, cuida disso. O dinheiro não é suficiente. Muitas vezes já sai para um financiamento antes de saber quanto precisa efetivamente para a empresa. E aí financia além do que precisa e depois fica com um dinheiro parado que não rende o suficiente para pagar o empréstimo. Então, procura o Sebrae, a gente orienta o plano de negócio, orienta o passo a passo, o caminho,
faz a reflexão de tudo que precisa para montar um negócio. Bom, o Irineu foi muito feliz, não é? Quando procurou o Sebrae. Não estamos fazendo comercial do Sebrae aqui, não. Nós estamos falando da pura verdade. Foi muito feliz quando procurou o Sebrae. Foi feliz na escolha do imóvel. Caiu que nem uma luva, né? Porque é um imóvel que se vê, já tem alguns anos, mas ele é moderno por causa do pé direito, ele fez aquelas graças lá no teto, pintou em cores alegres, foi feliz no nome do nome Fantasia, Coffees on the Table, não é? E outra coisa maravilhosa, além da análise de mercado que ele fez, ele mora perto. Né? Porque não adianta ele abrir isso aí lá em Osasco, 5 horas para ir, 5 horas para voltar, não dorme, chega nervoso, o primeiro cara que pedir um café, ele joga o café na cara do cara, se fosse longe. Não é? Então são todos esses fatores que eu classifiquei como uma síndrome do bom negócio, positiva, né? Que estão a seu favor, né? Sim, e aí tem outra coisa também, né? Que além dessa análise de mercado, eu acho que do que eu aprendi aí, o que o empreendedor novato como eu precisa é saber que vai trabalhar muito, sabe? Principalmente no meu caso, ou em casos similares, que tem uma profissão já consolidada, onde você já, de certa maneira, ou domina ou tem grande conhecimento dessa profissão, e você parte para uma outra, você tem de ser muito humilde e muito trabalhador. Porque para aprender essa nova profissão, para poder desempenhá-la a contento, né? Porque na verdade você está prestando um serviço e quem compra o serviço, ele pode ser seu cliente eterno, como pode ser o seu cliente que nunca mais vai aparecer. Uhum. Né? Então você tem de tratá-lo muito bem, oferecer um serviço de ótima qualidade. Por quê? Porque ele, em algum momento da vida dele, ele já teve esse serviço de ótima qualidade. E o que sai descontente esparrama a rama pelo chão. Sim, não dá para você ser precário, você tem que ser profissional também. Agora, Irineu, eu te fazer uma pergunta bem íntima, se você me permite, claro. Ou relativamente íntima, né? Você teve que lutar com a parte emocional de ter deixado 30 anos, não é, de jornalismo, e ter aberto esse business aí totalmente diferente da tua carreira? Honestamente não. Não, bom. Porque eu não tive, na verdade, nem tempo para isso. Porque, como você viu mesmo, eu saí em março dessa atividade e comecei a reforma do imóvel em maio e em julho já abri o café. Ou seja, teve tempo de não pensar. tive nem tempo de pensar. Você já estava focado? Focado 100%, 24 horas focado nisso. E depois da abertura, estou focado no atendimento. Ou seja, outra coisa que o Sr. Arthur disse que é fundamental. Quem tem quem empreende o seu pequeno negócio, né? Estamos falando de pequeno negócio, e acredita que, não, agora eu sou empresário, eu não vou trabalhar, esquece. Vai trabalhar mais ainda. Eu entro às 7h30, no máximo, e saio 9 da noite, todo dia, desde que abriu. Que bom. Todo dia. Essa luta com o emocional é muito importante, né? Que eu conheço pessoas que deixam as profissões originais e ficam se lamentando o resto da vida. Ficam se lamentando. Sabe, toda hora repetindo o que fazia, o que não fazia, nome de pessoas ligadas ao passado e que acabam jogando um astral negativo nessa nova empreitada, né? Tem uma coisa que é ditado dos nossos antigos, que o olho do dono é que engorda o boi, né? E é mesmo. Tem empresários tem pessoas que nos procuram e falam, não, sabe o que é? Eu estou com uma economia e eu estou pensando em montar um negocinho. Primeiro que o negocinho já é diminutivo. Estou pensando em montar um negocinho por alguém para tomar conta, não adianta. O dono tem que estar presente, o dono, falando de um pequeno negócio, porque veja, quando é uma grande empresa, ela tem departamentos específicos e tem um grupo que cuida de toda a gestão da empresa. Mas o pequeno negócio é o dono que cuida. E isso é muito importante ter em mente. O dono é que tem que estar à frente daquilo, porque ele observa o comportamento se ele tiver um funcionário, do funcionário, para ele corrigir aquele comportamento. Ele observa uma insatisfação do cliente que entrou lá e ele vai investigar por que ele ficou insatisfeito e tentar corrigir isso. Agora, é o dono. Então, sem dúvida nenhuma, a importância de estar presente à frente do negócio
é muito grande. E mesmo nesse exemplo que você citou de grandes empresas, nas quais o dono não está lá diretamente, mas ele recebe informações preciosas e precisas Em não tempo é? real. De seus coordenados, não é? E toma decisão, às vezes até familiar. Né? Olha, tem uma loja lá que a tua prima lá está acabando com ela. Pode chamar. Não é? Então ele não está diretamente ligado, está intimamente informado. Sem dúvida. E esse é um aspecto importante. Uma outra coisa também, o empreendedor, que tem comportamento empreendedor, que faz a coisa acontecer, para ele chegar numa empresa de sucesso, ele passa por falência também. E isso não é demérito, porque ele entende, ele enxerga uma oportunidade, faz um negócio, vai lá, faz, às vezes entra uma conjuntura diferente, ou ele não avaliou aquilo, só que ele aprende com o erro. Ele aprende com o erro, ele tenta novamente, e boa parte das empresas que são grande sucesso hoje em dia passaram por períodos desse. O empresário que é proprietário, que é sócio da empresa, teve momentos de fracasso, que ele já teve outra empresa que não deu certo, mas ele aprendeu com o erro. Isso é outro aspecto importante. Então, também o fato de fechar a empresa não significa que é uma coisa ruim. Claro que é ruim porque existe todo aquele momento econômico, mas isso é um aprendizado que, para quem pretende empreender a vida toda, é um aprendizado importante. Ele tem que ter outros princípios, né, mais flexíveis do que o empregado. O empregado é no dia tal, recebe X, não é? Ele vai se acostumando, não é? E acaba não saindo disso a vida toda, né? E muitas vezes o empresário, principalmente esse empresário de pequena empresa, chega no final do mês, a retirada dele às vezes é até menor do que o salário que ele está pagando para o empresário. Mas e o faz com prazer porque está investindo. Está investindo. Ele sabe que daqui a 6 meses ele vai ganhar 10 vezes o que o empregado está ganhando. Mas ele tem que ter ciência disso. Ele não pode também... ele tem que ser persistente. Não é teimoso. Teimosia e persistência são duas coisas diferentes. A gente sempre orienta também sobre esse aspecto. Uma coisa é ser persistente, acreditar naquilo, mas ter certeza de que está no caminho certo. E outra coisa é ser teimoso. Já que eu cheguei aqui, eu dou um passo à frente. Se está à beira do precipício, o passo à frente qual é? Cair no precipício. Vai E ser resiliente também. Sem dúvida. Não tem essa, não tem. Ele tem que saber que tem momentos de crise, tem momentos que ele vai passar e que isso vai ser superado. Bom, eu queria agradecer muitíssimo ao senhor Arthur Eugênio Furtado Achoa, gerente regional do escritório do Sebrae Grande ABC. Vamos passar o site aí, por gentileza, do Sebrae, é o www.sebrae.com.br. Olha, gente, eu recomendo mesmo, não tem essa, tem de checar com quem sabe, com quem tem experiência, antes de dar qualquer passo. Não é? Que é o que o Arthur falou. Posso fazer um convite? Fica à vontade. Na semana agora, do dia 5 ao dia 10, é a Semana do Empreendedor. Nós vamos estar com uma tenda montada em frente à prefeitura, em frente ao café, próximo ao café. Aproveitem, né? Tomem um café, né? Já tá. Uma tenda de atendimento, não é só o Sebrae que está lá, a gente tem parceiros que vão atender, escritório de contabilidade, instituições financeiras, que vão ajudar na orientação do pequeno negócio. Então nos procurem, essa é uma semana muito importante para a gente, que é a Semana do Empreendedor, e a gente vai estar com essa tenda em frente ali no Paço Municipal. Muito bom. Arthur, muitíssimo obrigado por ter vindo. Eu agradeço. Prazer enorme em recebê-lo. Queria agradecer também ao proprietário do café The Coffee is on the Table, o senhor Irineu Américo Mazieiro. O Facebook é The Coffee is on the Table, bonitinho. O Instagram é @The Coffee is on the Table. Irineu, muitíssimo obrigado, boa sorte, parabéns, viu? Obrigado pelo convite, fico realmente lisonjeado, né? Tão novo e já convidado para um programa tão importante, com audiência, eu fico, né? E, naturalmente, muito obrigado ao senhor Arthur aí, consolidando novamente os conhecimentos que eu adquiri lá no Sebrae, e convido a todos para ir lá dar uma visitinha, tomar um cafezinho. Passa lá para tomar um café. Passa lá para tomar um café. Isso aí é a tua frase profissa. Sim. Passa lá para tomar um café. Exatamente. Obrigado, viu? Obrigado, senhor. Gente, estamos encerrando mais esta edição do Show Mais. Prometemos voltar, se Deus quiser, amanhã com outro tema e outros convidados. Como se diz lá em Roma, na Itália, ci vediamo domani, bella, ciao, fui, bacio. Pinta os cabelos de preto para os encontros amorosos e de branco para as reuniões de negócios. Onassis.